Glórias a Deus, aleluia, né? Grande é o nome do Senhor dos Exércitos, né? Glória a Deus. Hoje a pastora Damiana está feliz, ó. Só a família do lado dela. Sentaram tudo na carreirinha só, né? Glórias a Deus. Para nós é um prazer muito grande ter irmã aqui, LN, né? Junto conosco aqui. De vez em quando eles vêm cultuar Deus junto conosco, né? É muito importante. A irmã, é a primeira vez que ela está vindo aqui no Brasil? É? Primeira vez, olha. Glórias a Deus, né? Deus abriu o caminho agora, é para vir mais vezes, né? Né? Glórias a Deus, né? Então, a diaconisa, eu estava esquecendo o nome. Por que você botou um nome tão difícil assim? É, irmã Luzia? A pastora está virando. Tá vendo aí? Então a pastora Daviana também, quando chegou, dava trabalho para sair, né? Ô, baiano ruim de pau! Né? Glória a Deus. Então, a diaconisa, além de nós reconhecer, são pessoas conhecidas. Pode passar aqui. Também, amados, irmã da pastora que congrega junto conosco, é lá da terrinha, lá de Cafarnaum, né? Conhece desde elas novinhas. Não sou velho assim não, viu? Não sou muito velho não, mas desde novinha conheço elas, né? Amém? Luzia também, né? Glórias a Deus. Eliane há muitos anos. Então são as pessoas que nós temos a referência para também estar aqui junto conosco e trazer a palavra de Deus, né? Ela mora em São Paulo, né? Glórias a Deus. E junto com Luzia veio passar aqui uma semana junto com a irmã. E aproveitamos também para trazer uma palavra para o nosso coração. Amém? Então vamos estar orando por ela. Amém? Querido e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, queremos, Deus, apresentar diante de Ti a Tua filha, Pai. E te pedir, Deus, que o Senhor, meu Pai, fala na boca da Tua serva. Quebra todos os impedimentos, Senhor. Abra nosso coração, nosso entendimento, para que nós podemos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, com cada um de nós. Eu peço a Ti, meu Deus, que usa a Tua serva como instrumento Teu aqui na terra, Pai, para falar com cada um dos Teus filhos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Pode se sentar, por favor. Meu nome é Luciane. O pessoal me chama de Lu, que é assim que eu gosto de ser chamada. E eu nasci na igreja, né? Sou filha de um pastor, amigo do pastor Pedrinho, né? Meu pai hoje não é mais vivo. Mas eu tive um encontro com Deus mesmo, porque filho de pastor não é crente, né? Eu tive um encontro com Deus mesmo com 19 anos de idade. Foi o momento que eu tive um encontro com Deus, que isso marcou a minha vida, porque até então eu conhecia Deus e eu conhecia Jesus de ouvir falar. Mas aos meus 19 anos eu passei a ter experiências com Deus e desde então eu não tive e não quero para ter. Né? Porque é isso que nos sustenta na nossa caminhada. Continuamente estar no Santo dos Santos, né? Estar nesse lugar. Então, vocês não me conhecem. Eu fui para São Paulo com 18 anos, né? Saí da Bahia, fui para São Paulo com 18 anos. Me casei, sou casada há quase 19 anos. Tenho 2 filhos, um filho de 14 anos, um outro que vai fazer 19 anos. E sou uma diaconisa, sirvo ao Senhor há quase 20 anos, né? Em espírito e em verdade. E estou aqui hoje porque o Senhor preparou, né? E estou muito cansada, não vou negar, minha rotina lá é muito
muito corrida. Então, se eu trocar algum nome, se eu trocar algum nome aqui, se eu falar Jacó, falar Isaac, se eu trocar, vocês já me perdoem. Como a Davilânia falou, nós não dormimos, né? Eu vim de uma viagem, já cheguei, a gente não parou. Então, eu estou extremamente cansada mesmo. Né? Então, eu já quero pedir perdão e pode me corrigir e dizer, era Jacó, tá? Então, pode me ajudar, tá bom? Porque no cansaço, às vezes a gente troca os nomes, a gente confunde. Então, não é porque eu não sei, tá bom? É porque, às vezes, no cansaço, a gente acaba trocando. Então, eu peço que vocês me ajudem, tá bom? Então, eu quero compartilhar algo com vocês, que é algo que o Senhor tem me ensinado. E está em Mateus, versículo 5. A partir do versículo 38. Mas eu não sei como é que vocês têm o hábito, pastor, de ler a palavra em pé, não sei como que funciona aqui. Se vocês leem em pé. Então, vamos ficar de pé para ler a palavra. Glória a Deus. Quantos todos? Amém? Posso ler? Amém. Isso. Aqui, no capítulo 5, no versículo a partir do 38, diz assim: ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer um te bater na tua face direita, ofereça-lhe também a outra. E a qualquer que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo? Eu também, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Amém? Pode sentar, igreja. Queridos, aqui a gente, desde o início, Jesus está falando aos seus discípulos no Sermão do Monte. E aqui o Senhor, ele vai dizendo das bem-aventuranças, e ele está estabelecendo como que é um novo padrão sobre a terra, o padrão do reino dos céus. E ele está dizendo como é que o reino dos céus vai ser estabelecido sobre a terra. E é através dos filhos de Deus. É através dos seus discípulos. Então ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Ele vai falar sobre o sal da terra, sobre o divórcio. E ele vai falando ali sobre as bem-aventuranças. E ele vai nos ensinando de várias maneiras. Até que ele chega aqui nessa parte. Que ele diz: ouviram o que foi dito? Olho por olho, é dente por dente. Mas eu falo para vocês que não é mais dessa maneira. Falo para vocês que se baterem no seu lado esquerdo, direito, dê seu outro lado da face. Não é isso? Isso para nós é muito difícil. Porque esse é o padrão que foi estabelecido por Jesus para quem é filho de Deus. Para quem é discípulo de Deus. E muitas vezes nós dizemos que somos filhos de Deus, mas nós não praticamos essas coisas. Nós revidamos o mal com o mal. Nós pagamos o mal com o mal. E eu ouço muitas pessoas dizerem
que perdoar para elas é fácil. Para mim não é fácil. Eu entendi que perdoar para mim não é fácil. Para mim é difícil perdoar. E às vezes nós carregamos feridas tão profundas que demora tempo. E por mais que a gente ore, e por mais que a gente jejue, e a gente se humilhe diante de Deus, e a gente ore todos os dias, Deus me cura, Deus eu quero perdoar, Deus me limpa, aquilo não sai da gente. Sabe? E eu entendi que tem curas e que tem perdão que não é do nosso tempo, não é da nossa forma e não é da nossa maneira. E por que Jesus está nos convidando? Porque antigamente a lei foi estabelecida, e a gente vê o livro de Levítico, todo sendo estabelecido de leis de sacerdócio. E a lei foi estabelecida no Velho Testamento para que houvesse justiça. E lá, então, se você tomasse o boi de alguém, uma cabra de alguém, você tinha o direito de pegar a mesma coisa de volta. Ou você tinha o direito de ter o dinheiro de volta, o valor daquele bem. Então, era para que aquela pessoa não fosse cobrada indevidamente, injustamente. Mas Jesus está dizendo que no padrão do reino de Deus, agora, com a vinda dele, não é mais o padrão da lei. É o padrão da graça. E o padrão da graça funciona de outra maneira. E ele está dizendo, se alguém te esbofetear de um lado do rosto, você tem que ofertar ele o outro. E ser esbofeteado do lado do rosto, naquela época, era muito vergonhoso. Hoje continua sendo. Mas naquela época era um motivo de vergonha muito grande. E aí Jesus está convidando eu e você. Dê o outro lado e passe ter uma vergonha maior ainda. Se humilhe mais ainda. Então ele está dizendo, não vai lá e cobre a dívida. Não vai lá e revide como a lei está te dando esse direito. O que Jesus está dizendo? Abra mão do seu direito. Abra mão do seu direito quando você foi humilhado e segue em frente mais um pouquinho. E aí quando a gente olha perdão por essa via, para a gente é muito difícil perdoar. Para mim é. Olhar pelo padrão da graça, olhar dentro desse contexto e dizer assim, fui esbofeteado. Em vez de revidar, eu preciso dar o outro lado, para mim é muito difícil, porque eu sou colérica. Então, no meu caso, é bater ou levou. Eu sou uma pessoa que eu quero revidar. É natural meu. Eu brigava na escola, eu batia na escola. Se não saísse do meu lugar, eu tirava força. Homem ou mulher. Era assim. Essa é a minha natureza terrena. Essa é a minha natureza terrena. É de devolver na hora. A minha natureza não é de perdoar, não. A minha natureza não é de andar segunda vida, não. Essa não é a minha natureza. Minha natureza é de fazer o mal e eu irá devolver. Essa é a minha natureza. Então, quando Jesus me pede para dizer, abra mão do seu direito, para mim isso é muito difícil. É muito difícil dizer assim, você foi humilhada, se permita ser humilhada mais um pouquinho. Te machucaram, te feriram, vai lá, te espere mais um pouquinho. E eu tive que dizer para o Senhor, Senhor, eu não quero mais ser ferida. Não manda eu ir, não. Porque eu não quero mais ouvir coisas que me ferem. Eu não quero mais dar o outro lado da face. Eu já tenho uma vez, tá chega. Mas ele disse, como é que eles vão me conhecer? Se alguém não se dispõe aí. Como o Senhor disse a Isaías. Como é que eles vão me ouvir se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão me conhecer? E sabe, queridos, eu não sei com você, mas quando o Senhor quer me ensinar algo, eu sou perseguida de todas as formas. E aí eu começo a ser afrontada de todas as formas, até no mercado pelo caixa. E aí ele começa a me perseguir, ele começa a me ensinar. E a didática do Senhor, a dinâmica do Senhor comigo é assim, eu vou ser afrontada de todas as maneiras. Ele vai usando pessoas de todas as formas, todas as dinâmicas, para me ferir, para me ofender. Para que eu possa ter um coração perdoador. E para que eu possa praticar a palavra dele. Ele está me dando a oportunidade de praticar a palavra dele. Mas é difícil demais. E muitas vezes eu tenho que, quando estou passando pelo fogo, dizer, Senhor, eu não pratico a tua palavra. A tua palavra não é real na minha vida. Porque sabe, queridos, a gente é muito bom.
A gente é muito bom para apontar a vida do outro. A gente é muito bom para dizer que o outro não faz, que o outro não vive, que o outro não canta isso, que o outro não prega isso, que o outro não faz assim, que o outro acontece. Mas, querido, se a palavra no primeiro for aplicada na sua vida, ela não serve de nada. Porque quando a gente lê a palavra, primeiro ela tem que ser aplicada na minha vida. Na sua vida. A palavra que eu prego, ela primeiro precisa ser aplicada na minha vida. E nem sempre acontece isso. É lindo ler a palavra, é lindo estudar a palavra, é lindo falar da palavra. Mas, querido, se ela não for aplicada, ela perde o valor. E sabe o que está escrito em Tiago? Quando ele diz, não sejais ouvintes esquecidos da palavra. Porque se você for ouvinte esquecido da palavra, ela não vai produzir em você transformação nenhuma. E quando você olhar no espelho, você vai se deparar com o seu homem natural. E você não vai refletir em você a imagem de Cristo, mas a sua imagem natural. Então, quando a gente olha para esse padrão, a gente vê que realmente não é fácil perdoar. A gente vê que realmente não é fácil se adequar. E aí ele segue dizendo, se alguém te pedir a túnica, não dê só a túnica, dê a capa também. E sabe o que a capa representava? Não só a questão social, não só a autoridade, não só poder, não só a sua posição social. Representava tudo isso, o seu lugar na sociedade. Como o cego Bartimeu, representava que ele era um pedinte. E ele precisou abandonar aquele lugar para ele viver um novo tempo. Mas a capa, ela representava um lugar de autoridade, uma posição na sociedade. Mas a vestimenta que ele está dizendo para você, se te pedirem a capa, dê também a sua roupa. Sabe o que representava? A lei de Moisés e Levítico. Eu vou citar aqui para você. Eu quero deixar claro. Você possa procurar. Ok? Para citar certinho. Êxodo 22, capítulo 26 e 27. Diz que quando alguém, a lei ampara, e diz que quando alguém tinha uma dívida, a capa daquela pessoa, a túnica daquela pessoa, ela podia ser tomada como penhor, como dívida. Só que tinha uma questão. Até o final do dia, aquela capa, ela tinha que ser devolvida. Sabe por que ela tinha que ser devolvida? Porque aquela capa representava proteção para o frio à noite, para que aquela pessoa não morresse de frio. Então, até na lei, tinha um limite para que a capa de alguém fosse retirada. Para que aquele penhor, para que aquela dívida fosse cobrada. Então, poderia retirar durante o dia, mas à noite tinha que devolver para que aquela pessoa não morresse de frio. Só que Jesus está dizendo aqui, ei, se te pedir, entrega tudo. Até a tua proteção, até aquilo que pode te causar a morte. E aí você lembra de quem? Do apóstolo Paulo dizendo, eu não tenho a minha vida por preciosa, mas eu tenho o evangelho por precioso. Mas muitas vezes o Senhor nos manda fazer coisas que arriscam a nossa vida, mas a gente diz, eu não vou. A gente negocia. Mas o que o padrão do reino, o que o Senhor está dizendo aos seus discípulos? Se eu te mandar, você, se alguém te pedir para você entregar algo a ele, que custe até mesmo a sua vida, dê. Não dê não só aquilo que te custa, não, dê além. Se arrisque por alguém. Vai além. Mas eu e você quer nos arriscar? Você quer colocar sua família em risco para ajudar alguém? Você quer colocar sua casa em risco para ajudar alguém? Você quer colocar sua própria vida em risco? Sair por aí pelo mundo e colocar sua vida em risco, sua família em risco? Porque alguém precisa ouvir a palavra de Deus e ser salvo. Você quer isso? Você quer se sentir desprotegido à deriva?
É fácil para você viver essa palavra? É fácil para você estar nesse lugar? É fácil para você perdoar? É fácil para você ser filho de Deus, ser discípulo? E ele abre mão da sua posição. Ele está dizendo, abre mão da sua posição, mas não abre só mão da sua posição. Abre mão daquilo que é proteção para você. Que é proteção para a sua vida. Vai além. Mas ele não nos enganou. A gente aqui se engana. Porque às vezes eu me pergunto, que Bíblia que nós estamos lendo? Porque ele diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Porque quem perder a sua vida por amor de mim, é só quem perde que encontra. Mas não, a gente não quer perder, a gente quer um evangelho que a gente só ganha. Que a gente é promovido, que a gente tem recompensa. É o evangelho da prosperidade. Querido, sabe o que a gente precisa voltar? Para viver o verdadeiro evangelho. Porque a gente saia desse lugar. Mas eu me lembro quando criança. E quando eu vejo a igreja no lugar que está. E sabe o que o Senhor disse? Sabe por que a oração da igreja não é respondida? Porque falta santidade. Sabe por que a igreja não tem identidade? Porque não tem santidade. Sabe por que a igreja não tem propósito? Porque não tem santidade. Saiu do lugar. Porque quem é santo tem propósito. Quem é santo sabe para onde vai. E foi o que o Senhor me falou a respeito da igreja. Querido, se a gente está perdido na nossa vida, se a gente está sem identidade, é porque falta santidade. Porque quando a gente está sendo moído, moldado, a impureza está saindo, como ele faz na olaria, que a impureza sai, o que acontece? O vaso é moldado. E ele dá propósito ao vaso, quando o vaso está pronto. Mas o vaso só está pronto quando sai toda a impureza. Mas a gente quer se autopromover, a gente quer estar no lugar que Deus não quer que a gente esteja. Porque falta em nós santidade. Sabe por quê? Porque a gente não quer fazer morrer os nossos desejos. A gente não quer renunciar à nossa própria vontade. Como diz o apóstolo Paulo, eu não luto como quem luta contra nada. Eu não esmurro o vento, eu não ando sem propósito. Eu entendi o meu propósito, mas ele diz, eu esmurro o meu corpo. E levo ele ao extremo, ao limite, para que depois de eu ter ganhado a todos, eu mesmo não me encontre reprovado. Queridos, quando foi que nós saímos desse lugar? Que a palavra deixou de ser primeiro ferramenta de cura e libertação para a nossa vida. Primeiro é só para o outro, é só para apontar o outro. É só para falar do outro, é só para dizer que o outro não está vivendo. Mas se você está vivendo, como é que está? Quando você lê, você enxerga todo mundo, mas você enxerga primeiro você. Porque a Bíblia que está na sua casa, primeiro é para você. A Bíblia que você foi lá comprar de estudo, primeiro é para você. E a gente precisa voltar para esse lugar. E aí, sabe quando ele disse, que eu quero chegar no versículo principal? Quando ele disse, quando te convidar para andar uma milha, não ande com essa pessoa uma. Ande com ela duas. E na época de Jesus, Roma estava sobre Israel. Sobre o povo judeu. Sobre Israel não, desculpa. Sobre o povo judeu. E existia uma lei chamada Lei da Milha. E na Lei da Milha, um soldado romano podia obrigar um judeu a carregar a sua mala, a sua bagagem, por 1,5 km, mais ou menos, que era o que significava uma milha. Só que isso era muito vergonhoso para o povo judeu, porque isso significava que eles eram escravos.
Então eles tinham que fazer isso, era a lei. Então eles estavam andando, passeando, e eles tinham que deixar seus afazeres para carregar a bagagem de um soldado romano, porque aquilo era a lei. Só que Jesus está dizendo, ei, não cumpra só a lei. Não ande só 1,5 km. Não faça só o que é dever. Vai além. Ande mais 1 milha. Ande mais 1,5 km. Faz além do que foi te pedido. E aí eu quero te falar sobre perdão. Porque quando a gente vai um pouquinho mais à frente, que a gente vai no 6, no Mateus 6, eu não vou ler, mas quando a gente vai em Mateus 6, que Jesus nos orienta, que está no nosso quarto, fechar nossa porta, falar nosso Pai secreto, ele nos ensina como orar. E quando ele nos ensina como orar, ele diz que nós temos que orar, Pai nosso que está no céu, não é? Santificado seja o vosso nome. Ele nos ensina algo, ele diz que nós precisamos pedir para Deus perdoar as nossas ofensas com uma condição. Como nós temos perdoado aquele que tem nos ofendido. Então o que eu quero te dizer? A primeira milha é perdoar quem me ofendeu. Essa é a primeira milha. Então quando eu vou, eu perdoo o meu irmão. Aquela é cumprir a primeira etapa. Mas o Senhor está dizendo, ei, não cumpra só a primeira etapa. Ande a segunda milha. E eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre isso. E eu quero te dar o exemplo de Esaú e de Jacó, que está em Gênesis. Eu anotei aqui para não falar errado. Entre os versículos 25 e os capítulos 25 e 33, aonde no capítulo 27, no versículo 41, há um perdão verdadeiro ali. Porque todo mundo conhece a história. Jacó, junto com Rebeca, sua mãe, engana seu irmão Esaú e engana seu pai Isaac. Não é isso? E rouba a bênção. Só que ali naquele capítulo, o que acontece? Esaú promete matar Jacó logo após a morte do seu pai. E ele diz, quando meu pai morrer, eu mato meu irmão Jacó pelo mal que ele me fez. Ele fez uma promessa. Rebeca, sabendo disso, pelos empregados, Rebeca providencia e diz, vai para a casa do meu irmão Labão. Fica lá, até que a ira do seu irmão passe. Jacó vai, no meio do caminho Jacó tem um encontro com Deus, que é Betel, né? Que ele tem um encontro que é a escada. Deus faz uma promessa. E ali vai, todo o processo, chega à casa de Labão. Jacó trabalha os anos pelas esposas. Ao todo Jacó fica 20 anos. E esse problema durou quantos anos? 20 anos. Só que chegou um momento que Deus falou a Jacó, você vai sair da casa de Labão. Está nesses capítulos entre o 25 e o 33. E ele disse, você vai sair, Jacó vai ter que lidar com as consequências dos erros dele. E ele vai ter que lidar com essa ameaça que estava velada, ó. E ele tinha que encarar seu irmão. E eu acho tão interessante que ele bota primeiro as servas e os filhos da serva. Depois ele bota Lia e os filhos de Lia. Por último, ele bota Rebeca e José. Acho mais interessante isso. Mas ele tem um papel de homem. Ele vai à frente. Só que nesse processo, Jacó tem um encontro com Deus, que é onde o nome dele é mudado, né? E passa a ser Israel de Deus. Mas ele vai encontrar com Esaú e ele se dobra 7 vezes. Porque ele tem medo do que vai acontecer. Ele vai com uma oferta muito grande. Esaú rejeita a oferta. E Esaú vai à frente e abraça seu irmão. E ali há um perdão real e verdadeiro. Então acontece o primeiro quê? Andar a primeira milha. Só que o que acontece? Nós sabemos que depois disso, no 33, cada um tomou um destino diferente. Os irmãos.
Jacó foi para... Esaú foi para Seir e Jacó foi para Sucote. Seir se tornou Edom. O lugar que está fora da promessa de Deus. E Jacó foi para Canaã, o caminho, ou foi para Sucote, que era o caminho que fazia parte do trajeto da promessa. Que levava para Canaã, fazia parte. Não era Canaã ainda, mas era o caminho que levava para Canaã. Eles tomaram caminhos diferentes. E aí, sabe o que o Senhor falou comigo? Ele falou que está em toda a palavra. Quando o povo de Israel saiu do Egito, porque estava escravo por mais de 400 anos, os descendentes de Abraão, eles pediram passagem ao povo de Esaú e eles negaram. Esaú, o povo de Esaú, os edomitas, não perderam a oportunidade de roubar o povo de Israel. Davi subjugou em Samuel, o livro de Samuel, subjugou o povo em guerras, o povo de Edom, durante muitos anos. E eles eram inimigos de Israel. E eu perguntei ao Senhor, falei, Senhor, mas houve um perdão real ou não? Ele falou, houve sim. E eu fui para a palavra, ele disse, houve um perdão real. Mas não houve um andar a segunda milha, porque cada um tomou um destino diferente. Cada um foi para um lado. Mas eu quero te dizer quais são as consequências de você não se apropriar da graça para andar a segunda milha e viver na lei. Fazer só o que é necessário. Fazer, só aqui, tá? Já estou cumprindo a palavra, tá bom. Tá bom? Eu vou te dizer quais as consequências. As consequências alcançam as suas gerações. E no dia que você estiver andando para encontrar, para adentrar a terra da promessa, Edom vai se levantar contra você. E aquilo que poderia ser um acesso mais rápido vai ser demorado. Porque aquilo que poderia te dar acesso, se o seu parceiro na caminhada, se tornou seu inimigo. Porque você não teve coragem de andar e pedir a graça de Deus para andar a segunda milha. Porque você precisa da graça de Deus. Porque sozinho você não dá conta para andar a graça de Deus. Para andar a segunda milha. Não acho que você anda sozinho a segunda milha. Que você dá a face, ou do lado da face. Se você não tem a graça. Porque a graça, ela te capacita a ir além. A graça, ela opera na sua fraqueza. Por que a gente sabe disso? Porque o apóstolo Paulo disse, Senhor, tira de mim esse espinho na carne, não foi isso? E por 3 vezes ele orou. Mas que foi a resposta do Senhor para ele? Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então você acha que você vai andar a segunda milha porque você é forte? Não. Você vai andar a segunda milha sendo fraco, sendo limitado. Mas a graça foi liberada para que você ande, para que você avance e para que a sua geração não seja inimigo do povo de Edom. Não seja inimigo. Você não passa por coisas que você não deveria passar. E é isso que o Senhor está dizendo. Para que a maldição não alcance as próximas gerações. E por isso precisa ser quebrado. E por isso você precisa ir além nos seus relacionamentos. Esse é o motivo. Se você quer que a bênção esteja só em você, pode parar aí. Mas se você quer que alcance seus filhos, se você quer que alcance seus netos, você vai precisar da graça do Senhor. Você vai precisar dizer, Senhor, eu aceito o convite de andar a segunda milha. Porque no dia que meus filhos for adentrar a terra, talvez não seja eu. Talvez eu seja Moisés, o libertador. Mas talvez meus filhos, Pedro e Lucas, seja Josué quem vai adentrar. Mas quando eles forem adentrar, Senhor, eu não quero te deixar inimigos ao longo do caminho. Porque eu não tive coragem de finalizar algumas coisas. Eu não quero, Senhor. Essa tem sido a minha oração. Então me ajuda, Senhor, a concluir. Me ajuda, Senhor, a finalizar. Me ajuda a ir além. Porque eu não quero desfrutar, queridos. E a Bíblia diz que a maldição, ela é por 4 gerações. Mas a bênção do Senhor é até 1000 gerações. Eu não sei o que você tem que abrir mão. Eu não sei hoje o que você tem que renunciar.
para andar segundo a milha. Porque o Senhor está dizendo que você tem que abrir mão do seu direito. Você tem que perder para ganhar. É esse o lugar. Você tem que perder sua vida. Você tem que se colocar em risco. É tudo isso. Mas ele está dizendo que tem uma recompensa. Que ela não tem valor. Não é que não tem valor. Não tem. Você não tem como dimensionar o valor dessa recompensa. Vale a pena. Vale a pena abrir mão. Vale a pena se entregar. Vale a pena essa renúncia. Porque vai alcançar os nossos filhos. Vai alcançar as nossas gerações. Nós não vamos ter que nos preocupar com coisas. Eu herdei muitas coisas, queridos. E tenho que vencer muitas coisas que meus pais não venceram. Mas eu vou dizer para vocês, meus filhos não têm que vencer coisas. Muitas coisas. Mas, porque as coisas que meus pais... Eu não tive que vencer muitas coisas que meus pais venceram. Mas teve coisas que meus pais não venceram que eu tive que vencer. Mas que meus filhos não vão precisar travar essa guerra. Mas se tiver coisas na minha vida que é para eu vencer e eu não venci, isso vai passar para os meus filhos. Eles vão ter que batalhar nessa guerra. E a gente precisa tomar uma decisão. De como a gente quer andar com a nossa vida. De como a gente quer seguir com a nossa vida. Nós precisamos escolher. E aqui ele está pedindo isso para os filhos. Ele não está pedindo isso para qualquer pessoa. Ele está dizendo para quem é filho de Deus. E aí ele continua aqui, pedindo para a gente avançar. E aí o Senhor me disse de Ana, que está em 1 Samuel. O Senhor disse assim, que Ana, ela avançou. Ela foi além. Ana orou. Ana, não vou dizer que Ana orou, porque não está claro isso na Bíblia. Mas era o desejo de Ana ser mãe. Né? Mas o desejo de Ana só foi atendido no momento que Ana fez o quê? Foi além. Quando ela parou de pedir Samuel para sua própria necessidade. E ela pediu para o rei. Ela abriu mão. Foi quando o desejo dela foi atendido. Foi quando ela foi além, quando ela abriu mão. Por isso que muitas vezes a minha e a sua oração, ela não é atendida. Porque sabe o que nós estamos buscando? As nossas próprias necessidades. E sabe o que Jesus diz? Que quando nós oramos, nós pedimos mal. Porque nós pedimos segundo a nossa própria vontade. Às vezes nós queremos a transformação do nosso filho para o nosso desejo, não é para a glória de Deus. Nós queremos a mudança do nosso casamento para o nosso desejo, para a nossa glória. Para a gente dizer, eu consegui, viu? Não é para a glória de Deus. É para que a gente tenha uma resposta para alguém. Não é para que o nome do Senhor seja glorificado. E a gente precisa alinhar o nosso coração, porque quando a gente pede, segundo a vontade de Deus, nós somos atendidos. E nós precisamos nos alinhar aos planos de Deus. Sabe outra pessoa que o Senhor disse que foi além? Lucas, capítulo 18. A mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela não tinha mais condições nenhuma. Quando alguém me diz, eu não tenho condições, eu olho para a mulher do fluxo de sangue. Porque ela me envergonha. Aquela mulher, ela não tinha condição fisiológica, física nenhuma mais. Para andar, para nada. 18 anos, com fluxo, 12 anos, com fluxo de sangue. 12 anos. Aquela mulher já tinha gastado tudo, já não tinha mais nada. Aquela mulher excluída da sociedade, aquela enfermidade que acometeu aquela mulher, tirou a posição social daquela mulher, fez com que ela fosse excluída da sociedade, fez com que ela perdesse coisas. E aí, simplesmente, ela ouve falar de Jesus. E ela toma uma decisão. Se eu simplesmente te tocar, se eu simplesmente te tocar, se eu simplesmente te tocar, se eu simplesmente te tocar. Mas aquela mulher teve que romper com toda a barreira, ela teve que ir além. Ela teve que ir além da sua limitação física, ela teve que ir além da sua limitação porque ela era rejeitada, ela teve que ir além da multidão que espremia, que a Bíblia diz que era 5.000, sem contar mulheres e crianças, era essa média.
E aquela mulher se posiciona e ela vai além de toda e qualquer circunstância. Ela diz, eu preciso tocar, porque eu sou tocar, minha vida vai ser mudada. E quando ela toca, e aí o Senhor foi muito claro, quando ela vai além, o que aquela mulher ganhou? Você acha que ela ganhou só a cura? Ela ganhou a restauração da identidade dela. Ela ganhou a posição dela de volta dentro da sociedade. Porque a enfermidade que acometeu ela, tirou ela do meio social, tirou ela. Ela se tornou alguém rejeitada, alguém inapropriado para estar no meio da sociedade. Mas a doença que acometeu aquela mulher não foi por causa dela, não foi escolha dela. Foi uma situação da vida. Mas tirou aquela mulher de um lugar de honra, na sociedade, de uma posição que era direito dela. Mas quando veio a cura, a gente olha só para a cura física, não é? Mas foi uma cura completa, porque aquela mulher foi restaurada, não só na sua saúde, mas na sua posição social. E eu creio que depois, logo mais, o Senhor também restaurou as finanças, porque o que o Senhor faz é completo. Sabe? E às vezes nós não queremos ir além. E nós damos tanta desculpa para o Senhor, para não andar a segunda milha, para não avançar. Não, eu estou aqui, essa doença me acometeu, eu já vendi tudo, eu já fiz de tudo. Olha, o Senhor sabe, Senhor. Tudo que eu poderia fazer que estava ao meu alcance, eu fiz, Senhor. Mas você não foi além do que você poderia. Porque se você fosse, você teria me encontrado. Eu teria aberto uma porta onde não existia uma porta. Como diz o louvor, não é? E está na palavra. E você sabe que aquele louvor que o Samuel Messias canta, você sabia que aquele louvor é uma profecia? Que ele disse que um dia falaram para ele que ele nunca ia, que ele precisava de alguém importante. Aquele louvor que é bem conhecido, que Deus fala que vai abrir porta onde não tem porta. Ele disse que um dia estava num lugar e disseram para ele que ele não ia chegar a um lugar de destaque, né? Se alguém importante não abrisse porta para ele. E quando ele chegou em casa, a mãe dele foi tomada em profecias e começou a declarar. E disse que Deus abriria a porta, não tinha porta, para ele passar. E ele escreveu aquele louvor, e aquele louvor é uma profecia que a própria mãe foi usada pelo Espírito Santo para declarar na vida dele. Querido, é só para quem vai além. Essas coisas é só para quem anda a segunda milha. Mas você está disposto a se colocar em risco? Você está disposto a passar vergonha? Você está disposto a ser humilhado? Você está disposto? Tem um versículo, eu não me lembro muito bem, gente, eu não sei se é Isaías 51 ou se é 55. Eu passei um processo muito complicado há alguns anos atrás, exatamente uns 10 anos atrás, que foi um processo da venda da minha casa, da compra da minha casa, né? E a gente passou por um processo de humilhação tão grande, tão grande, tão grande. E às vezes a gente acha que a gente está sendo humilhado e é o diabo, né? Quando a gente está sendo tentado, é o diabo. Que a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, né? Mas quando a gente está sendo humilhado, é Deus, viu? É Deus humilhando. Ele humilha. Ele humilha para depois exaltar. Quando a gente está sendo quebrado, é ele. E aí, eu achava assim, que eu estava sendo muito humilhada, muito pisada, muito quebrada, que eram as pessoas, que era o inimigo. E aí Deus usou uma pessoa para me dar uma palavra, que está, não me lembro agora se é Isaías 51 ou 55, para confirmar. E lá dizia assim: fui eu que dei a você o cálice do atordoamento. E eu disse a você: põe as costas no chão para que eles passem por cima. E você deitou as suas costas no chão para que eles passassem por cima de você, pisassem, te humilhassem. Mas desse cálice foi eu que te dei. E no tempo determinado desse cálice, essa prova vai passar, você não vai beber mais desse cálice. Nunca mais, quando eu determinar, nunca mais você vai beber desse cálice. Digo eu, o Senhor. Queridos. Mas o Senhor que não me quebrou, porque o Senhor disse: quem está te humilhando sou eu.
E aí, você vai deitar as costas no chão e vai deixar eles pisar e passar por cima de você ou não? Porque sou eu. E eu falei, Senhor, tá sério o negócio aqui. Queridos, eu deitei. E eles pisaram por cima de mim e do meu marido exatamente 3 anos. Você sabe o que é o diabo falar com você na sua janela todos os dias? Uma pessoa endemoniada vir falar com você todos os dias, te afrontar e te desrespeitar todos os dias? Você sabe o que é você morar num quintal onde pessoas usam droga e bebem 24 horas? Pessoas eram presas, som alto, barulho alto. Você sabe o que é isso? Tem alguém aqui que já passou por isso? Morar num quintal com mais casas onde o marido batia na esposa, onde eles se reuniam para usar droga, bebida, som alto. Esse ambiente eu vivi por quase 8 anos. E desse período, 3 anos foi esse processo. Mais terrível ainda. Brigas de madrugada envolviam a gente nas brigas, nas fofocas. Pessoas da família que falavam com a gente, do nada pararam de falar, a gente nem sabia o que tinha acontecido. Recebiam visita dessas pessoas, do nada a gente se virava contra a gente ia lá querer se justificar e Deus. A gente chegava no culto, Deus dizia assim, se cala. Se cala. Vocês estão se explicando demais. Quanto mais você se explica, mais você se complica. Se cala. E a gente ia para casa chorando, engasgado. Porque a gente estava pronto para sair do culto para se justificar. Você sabe que muitas vezes alguém te ligar e dizer que você está agindo de má fé com ele, sendo que você foi o mais correto possível? Porque alguém levantou uma calúnia contra você? Você sabe o que é isso? Querido, você sabe o que é você ir e você cuidar de pessoas, você se dedicar a pessoas. E aquelas pessoas daquele ambiente se virar contra você? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você gastar tempo a amar? Você sabe o que é isso? Você tirar a pessoa do buraco e de repente chegar alguém, aquela alma que você cuidou tantos anos, e chegar alguém e simplesmente levar embora, e você chorar, só dizer assim, Senhor, eu investi tanto nessa alma. Aí chega agora o enviado do diabo e leva essa alma embora, pai, eu não aceito não, pai. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é Deus te enviar para fazer uma obra? E depois você vê aquela pessoa cair, e você orar, e você dizer assim, Deus, aquilo que o Senhor fez não foi real. E Deus diz assim para você, olha para você. Você acha que você está de pé por quê? Você acha que você é diferente dela em quê? Hein, Tiana? Você acha que você é diferente daquela que caiu em quê? Ora por ela agora, porque você sabe que você está de pé porque eu estou te sustentando. Você acha que você é diferente dela em quê? Queridos, eu me dedico à obra desde os meus 19 anos. E eu posso te dizer, eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é ser apunhalado pelas costas. Eu sei o que é amar e ser rejeitado. Queridos, eu sei o que é pessoas dizer que está comigo e não está. Eu sei o que é pessoa sentar na minha mesa e bater nas minhas costas e depois me apunhalar, eu sei. Queridos, eu sei o que é ter uma amizade. Eu sei o que é ter uma pessoa em cima de uma cama em depressão. E você ir lá tirar, você dar sua casa para ela morar. E depois aquela pessoa se virar contra você. Porque ela te julgou mal. E Deus dizer, perdoa. Vai lá visitar quando a pessoa não quer te ver. Eu sei, queridos. Eu sei. E eu disse, Senhor, eu não quero ir lá visitar ela não, Senhor. E o Senhor diz, vai. E o Senhor te dá um sonho, com um demônio querendo pegar aquela pessoa. E dizendo, você vai permitir que eu traga aquela vida, que Satanás traga aquela vida? Ou você vai voltar a tomar conta?
Queridos, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser traídos. Nós vamos ser vendidos. E esse lugar, queridos, onde eu tive a oportunidade de cuidar daquelas pessoas, e aquela família se virou contra mim. E sabe por que elas se viraram contra mim? Porque elas estavam tramando contra uma pessoa que elas não aceitaram como autoridade naquele lugar. Porque elas queriam que eu fosse autoridade naquele lugar. E Deus levantou outra pessoa. E quando elas queriam fazer um motim, eu não fui, elas se viraram contra mim também. Porque eu disse, se Deus está levantando outra pessoa como autoridade, nós vamos honrar. E elas se viraram contra mim, porque eu não fui de acordo com o erro. E aquilo me trouxe consequências, queridos. Fizeram fofocas com o meu nome. Queridos, isso me feriu demais. E sabe o que aconteceu? Jesus falou comigo assim. Eu falei, Senhor, eu cuidei desse povo. Eu amei esse povo. Olha o que eu levei. E sabe o que o Senhor falou para mim? Eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo perdoar essa mulher não, pai. Essa mulher inventou tanta fofoca com o meu nome. Pai, eu cuidei de tanto, eu amei de tanto. Senhor, no casamento, disse daquilo. O Senhor falou, ai, ai. Você vai precisar dar uma segunda milha com ela. Vai para a cruz, vai lá pedir perdão. Mas Senhor, não foi eu que errei. Você vai lá pedir perdão. Vai lá. Você vai voltar a dar carona para ela para a igreja. Você vai voltar com ela. Fazer assim, assim, assim. Hoje uma pessoa que não faz parte da minha igreja, não anda mais comigo. Mas, querido, para a minha cura ser completa, eu tive que andar. Mais um pouquinho. Para que meu coração se rompesse. Então, quem está te dizendo aqui, sabe o que é ser traído. Sabe o que é rejeição? Eu vivi uma vida em pecado. Dos meus 14 anos, eu vivi uma vida do mundo, 13 anos. Até os meus 19. E eu vivi da maneira que eu queria. E eu engravidei. Com 19 anos. Com 19 anos eu engravidei. E nesse processo de engravidar, eu e meu filho, nós somos rejeitados. Então eu sei o que é ser rejeitado. Eu sei o que é grávida, descobrir que você está sendo traída. Eu sei o que é grávida, ser chamada de demônio. Eu sei. Eu sei o que é uma pessoa fazer questão de uma casa só para te tirar, porque ela não quer ficar na casa. E você tem que morar na casa dos outros de fato. Porque foi isso que aconteceu. Porque eu disse, já que você está me traindo, então sai da casa. Eu fico aqui, né? E ele disse, não, sai você. Não é você que quer sair? Sai você. E eu tive que sair e morar na casa do meu tio de favor. E foi eu sair da casa, ele desocupou a casa. Eu sei, queridos, o que é ter um filho e não ter a visita de um conhecido no hospital. Mas não porque minha mãe falhou, por causa das consequências do meu pecado, das minhas escolhas. Sabe por quê? Tem ninguém inocente não tem nenhuma vítima não. Eu não sou vítima não. Estou contando para vocês aqui uma história de uma vítima não. A gente planta, a gente colhe. Viu? Foi as consequências do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então eu sei que é uma vida de desobediência e eu sei as consequências dessa vida, o que leva. Eu sei o preço que leva. Eu sei também o preço que quando Jacó passa em Siquém, Jacó dá umas paradas, dá 2 paradas. E a primeira, a filha dele é abusada. Porque não era para Jacó parar lá. Eu não lembro agora o nome da cidade. Mas não era para ele ter parado ali. Era para ele ter seguido direto. E Diná é acusada, Diná fica mal falada. Os filhos matam todas as pessoas ali, todos os homens, né? Dizendo que vai circuncidar. Circuncisa, né? E depois mata. Então, querida, até a gente no propósito, a gente caminhando,
como Jacó, a gente ainda pode passar por caminhos que Deus não tem para nós. Mas eu quero te dizer, vale a pena perdoar. Vale a pena ser curado. Vale a pena dar a segunda milha. Vale a pena, muitas vezes, falar para o Senhor: eu não quero mais ser ferido. Mas se essa é a tua vontade, eu vou. Porque a gente às vezes diz: Senhor, eu não aguento mais ser ferido. Às vezes a gente diz: Senhor, eu não aguento mais ser traído. Às vezes a gente diz: Senhor, eu não aguento mais ser enganado. Senhor, às vezes eu não aguento mais investir tempo em quem não quer. Eu não aguento mais, Senhor. Mas o Senhor quer. É esse lugar que o Senhor quer. Então eu vou. Eu falo para você, eu não queria estar aqui sozinha. E eu disse para o Senhor: então eu vou só 4 dias, Senhor, eu vou voltar rapidinho. E ele disse: não, você vai passar mais tempo. Eu disse: Senhor, então se o Senhor quer, eu vou. Eu abro mão, Senhor, eu vou. O que o Senhor tem te pedido? O que tem te custado o que Ele tem te pedido? É para que você vá de novo? Queridos, o que é mais difícil a gente lidar com a nossa humanidade, queridos? Queridos, o mais difícil é o Getsemane, não é a cruz. Queridos, o Getsemane, olha, antes do Getsemane, a gente vê um Cristo que andou sobre as águas, a gente vê um Cristo que curou, a gente vê um Cristo que em nenhum momento pensou em desistir, em nenhum momento fez milagres, prodígios, maravilha. Mas quando chega no Getsemane, foi o único lugar que Jesus disse: Pai, se for possível, muda essa história. Se for possível, faz diferente. Mas todavia, faça a tua vontade. Sabe por quê? Porque o Getsemane é a morte da sua vontade. É a morte do seu erro. É a renúncia da sua vontade, da sua maneira de fazer. E sabe o que Jesus e o diabo estava oferecendo para Jesus no monte da tentação? Quando o Espírito levou Jesus para o deserto, ele estava oferecendo para Jesus tudo que Deus tinha prometido, mas sem que ele morresse, sem que ele passasse pela cruz, sem que ele negasse ele mesmo. Qual o caminho que você está trilhando? Qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a sua escolha? É fácil perdoar? É fácil dar a segunda milha? É fácil se colocar em risco? É fácil abrir mão da sua reputação? Porque abrir mão da túnica é abrir mão da sua reputação. É fácil? É fácil ser chamado de Belial, como Jesus foi chamado? Eu estava ouvindo uma pregação lá e o pessoal estava dizendo assim: gente, Jesus era o mais valorizado do culto. Era mesmo. Eu não entendi, gente. Eu passo muito engraçado da Assembleia de Deus. Ele disse: Jesus era o mais valorizado do culto. Ninguém estava falando Jesus no culto, não. Porque ele estava dizendo na sinagoga, né? É verdade. Ninguém dava, era o último. Queridos, o que você tem escolhido para a sua vida? Você tem escolhido Edom? Você tem escolhido Seir? Ou você tem escolhido Siquém? O que você tem escolhido para a sua vida? Mas mesmo escolhendo o caminho de Deus, você tem feito paradas onde Deus não quer que você faça? Para passar por coisas que Deus não quer que você faça? Queridos, fique de pé. Eu não sei o que está te custando obedecer a Deus, se é a minha vontade dele. Mas eu quero te dizer que a Cristo custou tudo. A glória, o conhecimento, a posição, a autoridade, um corpo glorificado, né? A Cristo custou tudo. Eu não sei o que está te custando abrir mão. Mas o Senhor está te convidando hoje
do que você já foi. Porque às vezes você está satisfeito com a vida que você está levando. Você está satisfeito porque você está dizendo, eu estou aqui, eu estou cumprindo. Tá bom, estou indo até aqui. Mas o Senhor está dizendo, vai além. Queridos, Ele está dizendo, se você ama, só quem te ama. Se você cuida, só de quem você cuida. Se você faz só por quem faz, você faz até os publicanos faz. Queridos, os publicanos era quem cobrava. Os publicanos eram quem cobrava os impostos dos povos. Os publicanos eram odiados. O Mateus era publicano, era conhecido como dos publicanos. O Zaqueu que foi lá e devolveu. Ele está dizendo, querido, você é uma pessoa do mundo. Faz isso. Que diferença está tendo você, queridos? Mas ele diz que nós somos aperfeiçoados e nos tornamos filhos de Deus, reconhecidos, quando essas coisas praticamos. E eu te pergunto, mediante o que está escrito nessa palavra, você tem sido aperfeiçoado? Você tem andado a segunda milha? Você tem ido do outro lado? Eu confesso para você que muitas vezes eu não. Muitas vezes eu repito, pastor, ainda. Mas o Senhor disse, vai lá, peça perdão. Vai lá, reconhecer. Vai lá, muitas vezes eu quero desistir, e o Senhor disse, vai não, desistir não. Desistir não. Mas o Senhor falou que o que nos esperaria era isso. Traições, perseguições. A gente está muito iludido. Essa é a verdade. Alguém nos iludiu, mas não foi a Bíblia, não foi a palavra, não foi Jesus. Fazendo que a gente esperasse outra coisa. Que a Bíblia disse que a gente ia ser perseguido. E ele disse que a gente deveria nos alegrar. Não foi? E quando eu fui naquele lugar andar, e eu disse, Senhor, fui traída. Senhor, esse povo se criou assim, eu amei esse povo. E ele disse assim, vai cá, olha aqui, o que eu estou te prometendo. Perseguição, afronta, injúria, calúnia. Tudo isso na minha palavra está cumprindo, não está? Cumpriu. Porque só uma parte que não está cumprindo. Eu falei, pai. Ele falou, porque você não está se alegrando. Está faltando só a tua parte cumprir, só. Porque quando a tua parte cumprir, que você se alegrar nas perseguições, nas afrontas, nas injúrias, a palavra é completa. A palavra completou na tua vida, porque a minha parte está cumprindo. Mas a tua você não está cumprindo. E sabe o que ele disse? Aprenda a se alegrar nas tribulações. Aprenda a se alegrar nas injúrias, porque não foi a primeira e não será a última. Não será a primeira traição, não será o primeiro povo que se levantou contra você, não será o primeiro povo que te traiu e não será o último. Aprenda a se alegrar e aprenda a olhar para mim. Aprenda a fazer por mim. Porque eu sou o autor e consumador. Sou eu, e é o Senhor que retribui. Queridos, no dia que nós chegarmos lá na glória, é o Senhor. Não vai ser as pessoas da coroa serpentes que vai retribuir aquilo que nós fizemos. Mas vai ser o Senhor que vai nos receber, e vai nos coroar, e vai nos honrar, e vai dizer, filho amado, em quem tenho me alegrado, filho amado. E sabe quando ele nos ensina a orar? Ele diz, entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai em secreto, que o teu pai que te vem em secreto é o teu pai, que te honrará diante de todos. E nós estamos esperando honra de homens. E quando a palavra tem está dizendo que fecha, vai para a intimidade, não deixa ninguém ter acesso à sua intimidade com o pai. Porque quando ninguém tem acesso à sua intimidade com o pai está vendo a sua dor, o pai está vendo a sua aflição, e ele vai preparar a honra, ele vai preparar a mesa, ele. Querido, eu já sentei a mesa que eu não queria sentar. Eu já recebi pessoas que eu não queria receber. Eu já participei de coisas que eu não queria receber. Eu já recebi autoridade sobre a minha vida que eu não queria receber. Mas o Senhor disse a mim, sente a mesa. Porque eu vou dar sobre a mesa o cálice e eu vou dar o óleo. E ele disse, o cálice primeiro representa a dor, mas o cálice também representa a alegria. Mas ele está dizendo, capacitação na unção. Eu vou te capacitar. E aquilo que parece ser pesado, não vai ser pesado. Mas ele está dizendo, senta à mesa com
dos teus inimigos, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ele diz: ei, ora, e pede para eu preparar uma mesa na presença dos teus inimigos, para que eu desça o óleo sobre a sua cabeça. Mas você tem que pedir, e você tem que decidir se assentar diante dos seus inimigos e deixar que o Pai primeiro te quebre com óleo, te capacite, depois vai vir o vinho. O cálice, ele vai transbordar. E o cálice representa a morte, a dor, mas o cálice também representa a alegria. Mas você está pedindo? Então é tempo de resolver. É tempo de andar a segunda milha. Então, Pai, em nome de Jesus, nós falamos aqui, Senhor, nós te pedimos, prepare uma mesa. Ele vai cheio, cantor, ele vai cheio. Prepare uma mesa, Senhor. Nós estamos te pedindo, prepare uma mesa na presença dos nossos inimigos, Pai. Porque nós recebemos da graça do teu óleo, do teu Espírito Santo, que nos capacita nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, e nos faz virar além. Porque nós entendemos, Pai, que quando nós estamos fracos, que é aí que nós estamos fortes, e pelo teu poder vai se aperfeiçoando em nós. E nós vamos sendo capazes de viver aquilo que nós nunca vivemos, e disputando aquilo que nós nunca viveríamos. Porque essa graça, ela vai sendo liberada, e ela vai sendo manifesta. Ela vai cheia, cantora, ela vai cheia, ela vai cheia, cantora, ela vai cheia. E vai lavando, e vai limpando. E ela vai cheia, ela vai coisas no lugar. Ela vai cheia, cantora, ela vai cheia. Porque assim que ele faz, ele vai cheia, cantora, ela vai cheia. Ela vai cheia, cantora, ela vai cheia. Ela vai cheia, unção, graça, ela vai cheia, cantora, ela vai cheia, assim. Ela vai cheia, para avançar. Diz o Senhor, graça para avançar. Ele vai cheia, cantora, ela vai cheia. Ela vai cheia, cantora, ela vai cheia. Ele vai cheia, cantora, ela vai cheia. Ela vai cheia, cantora, ela vai cheia. Ela vai cheia, ela vai cheia. Eu estou trazendo um novo tempo sobre essa igreja, diz o Senhor. Ela vai cheia, cantora, ela vai cheia. Ela vai cheia, ela vai cheia. Ela vai cheia, cantora, 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 ela vai cheia. Também daquilo mas você já me mostrou que a cada passo que eu dou também daquilo que eu não sei, é tudo para ti, tudo para ti. Eu não quero nada pra mim, é tudo para
Pessoal, agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.